Cá estamos nós, né, para ver uma terceira questão. Lembrando que cada questão eu tenho passado para vocês quais assuntos estão envolvidos na questão, para que vocês possam ir revisitar os assuntos que estão aqui, que costumam cair em prova. Eu penso que isso é muito interessante. Essa questão ela traz já um texto um pouco mais longo e nós temos aí assuntos envolvidos a questão da argumentação e a própria interpretação de texto. Bom, quero falar com vocês sobre o que é interpretar texto e o que é compreender texto. Ao longo dessas nossas dicas, eu vou dizendo para vocês a diferença entre compreender e interpretar textos, ok? A interpretação de texto, ela pressupõe a leitura do texto e a associação de informações extratexto, ou que nós costumamos dizer as leituras de mundo. Já a compreensão de texto, as alternativas, elas aparecem, elas estão visíveis dentro do próprio texto. Aí, quando se fala em argumentação, de alguma forma, nós já pensamos na nossa outra fase da prova, que é a redação. Aqui, vocês vejam que sempre que aparece no rodapé um acesso de uma página da internet, é importante que olhemos a data desse acesso, até para que percebamos a atualidade, vamos dizer assim, a preocupação de quem faz a questão, possivelmente no banco de questões, e é um texto que já de cara ele diz que é um documentário. E aí, antes de ler o texto, lembre-se que eu vou para a questão, dou uma olhadinha nas alternativas e vejo que ele diz que ele vai trabalhar com o segundo parágrafo. E ele diz que é uma citação que vai afirmar que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa, entre os finalistas. Então, veja, ele pegou entre aspas ali um trecho do texto e aí ele diz no texto esse recurso, que é justamente essa afirmação, né, que ele faz, expressa uma estratégia argumentativa, reforça a originalidade da iniciativa, de homenagem, né, a Luiz Gonzaga. Então a gente já sabe, Luiz Gonzaga, vai falar de alguma coisa do Nordeste. Lembre-se que eu disse que você não precisa ir fazendo uma leitura e mergulhar no texto sem começar a pensar sobre a pergunta antes de ir para o texto. Falta de concorrentes ao prêmio de uma das associações mais antigas do mundo, proeza na premiação de uma história ambientada no Nordeste brasileiro, Luiz Gonzaga, lembra Nordeste, de novo aqui, escassez de investimentos, né, para a produção cinematográfica independente no país, ou será que ele vai reforçar a importância da parceria entre brasileiros e britânicos para a realização das filmagens? Bom, o britânico aqui vai lembrar a questão da Europa, não é? Porque ele falou eixo, Estados Unidos e Europa. Vocês estão observando que eu sempre faço essas correlações das questões, da linguagem, para facilitar a minha resposta, para eu chegar à resposta correta. E aí ele diz que o documentário chamado O Menino que Fez um Museu, dirigido por Sérgio Uch, a produção independente de brasileiros e britânicos, gravado no Nordeste de 2016. Olha que bacana, você lê alternativas, as alternativas passam ideias e indícios que podem nos ajudar a responder melhor as questões. Mais precisamente no distrito do Quintino, zona rural do Crato. Eu já sei que o Crato é no Ceará. Foi premiado em Londres, né, pela Foreign Press Association, a FPA, a Associação de Correspondentes Estrangeiros mais antiga do mundo, é fundada em 1888. Então, aqui ele só traz uma informação desse documentário, dizendo que foi uma produção independente, que foi gravado no Nordeste, no Crato, e que foi premiado em Londres. Então, veja o tanto de informações que temos aí. De acordo com o diretor, né, que falou lá em cima, né, o Sérgio, O Menino que Fez um Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa,
entre os finalistas. Lógico, aqui ele está dizendo, né, o berço da cinematologia, cinematografia, das produções cinematográficas e também documentais. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, 11 anos. Claro que aqui é personagem desse documentário. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino, ele também falou lá em cima, né, que é a zona rural do Crato. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, ainda quando tinha 8 anos, não é? No Museu do Gonzagão, em Exu. Aqui tá assim, praticamente, pessoal, dando assim muitas dicas, né? Tá pululando ideias para poder responder a questão. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei e o local escolhido foi a casa de sua bisavó já falecida, que fica ao lado da casa dele, na rua Alto do Antena. Super legal. E aí a gente pode dizer, ele pegou lá, foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos, Europa, para os finalistas. Que bacana, ele colocou entre aspas, porque retirou de lá. Essa é uma argumentação forte que vai reforçar o quê? Vai reforçar aí a proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. Não tem nada a ver com falta de concorrentes, não é isso? Imagina, tinha muitos concorrentes. Não vai reforçar a originalidade da iniciativa de homenagem à vida e à obra, nem a escassez de investimentos, porque lembra do verbo reforçar, e nem a importância da parceria entre brasileiros e britânicos. Mas vai sim pensar que como essa premiação é tão importante de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro, como um garoto que já aos 8 anos, quando visitou o Museu do Gonzagão, lá em Pernambuco, ele decidiu que faria uma super homenagem ao nordestino importante, representante dos músicos do Nordeste.